terminamos o último vídeo falando acerca do inconsciente a partir do Dr. Freud, certo? E esse inconsciente, na Bíblia nós identificamos como interior. Nós vimos lá o livro de Ezequiel 36, 25, 26, onde o Senhor fala, o profeta fala, que Ele quer tirar o coração de pedra e dar um coração novo, um espírito novo, um coração novo, certo? Vimos também que o rei Davi, ele pede ao Senhor: Senhor, tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Ou seja, uma alma na prisão, ela não pode louvar a Deus. Pode até louvar, mas é só da boca para fora, certo? O louvor verdadeiro é aquele que sai de dentro da alma. Mas como esse louvor pode ser verdadeiro, que sai de dentro da alma, se a alma está marcada por rejeições, mágoas, ressentimentos, traições, perdas, lutos? Como? Aí vocês me perguntam, talvez, né? Mas eu já confessei Jesus, eu louvo o Senhor. Então, eu diria que esse é o nosso desafio. Por isso que eu estou justificando na Bíblia, entendeu? Na palavra de Deus. E eu quero começar hoje com um texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, um texto muitíssimo conhecido. A Bíblia diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha só, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? No verso 25 do livro de Ezequiel, o que ele diz? Aspergirei água pura sobre vós. É uma linguagem figurada, não é, queridos? É uma linguagem figurada. A Bíblia é cheia de linguagens figuradas. Linguagens figuradas. Para que a gente possa mergulhar naquilo que eu chamo de significado. Então, quando você sai do significante, que é o texto em si, e mergulha no significado, que é o sentido do texto, é aquilo que o autor queria dizer, certo? Baseado numa síntese com outros textos, nós vamos concluir que a água significa a palavra de Deus. Então veja bem, voltando para o livro de Hebreus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Veja o quanto que essa palavra ela é poderosa. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas, o nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida vai mudar, porque o nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida vai ser de acordo com o que está aqui, nesta palavra. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo das nossas almas, entendeu? Para curar, para operar essa cura interior que nós estamos aqui dividindo com vocês, certo? Mas vamos lá. Eu estava falando, eu estava dizendo aqui aos senhores sobre a questão do inconsciente. O inconsciente é o mesmo que o interior. Então eu faço aqui essa identificação. Agora vejam bem, é importante sabermos como esse interior se manifesta. Segundo o Dr. Freud, ele se manifesta através das nossas vivências e tal, de tudo que nós experimentamos, a nossa maneira de ser, de agir, de enxergar o mundo, de se relacionar. Então tudo é produto daquilo que está arraigado dentro do nosso inconsciente, certo? Eu já havia dito em vídeos anteriores que o inconsciente se manifesta através de 3 maneiras. A primeira, mecanismos de defesa. Eu gosto de escrever quando eu estou
aqui conversando com vocês. Mecanismos de defesas, traço de caráter e a psicossomática. Exatamente. Vamos falar de cada uma? Traço de defesas, mecanismos de defesa. Por que mecanismos de defesa? Defender do quê? Defender do quê? Vamos voltar de novo à teoria. Na relação que a criança tem com a mãe, no imaginário dela, ela tem medo. Medo de perder a mãe. Ela tem medo de que o superego, que é a figura do pai, sufoque a mãe. Então ela vive, com medo no imaginário dela. Eu volto a reproduzir isso. Isso não tem nada no consciente, está lá no imaginário dela. Então a criança, ela vive o que nós chamamos de expectativa de angústia, porque ela não sabe o que virá, ela não tem ideia do que virá. Todas essas vivências nesse período, ela lança para o recalcado. Nós damos o nome de recalcado. E ali fica no recalcado e vai se manifestar quando a criança entra na fase da puberdade, adolescência e depois adulta, ela vai se manifestar por meio desses mecanismos de defesa. Então, do que ela está se defendendo? Ela está se defendendo de algo, ameaçador. Ela está se defendendo de algo em que ela possa ser agredida, ser aviltada pela figura do pai, no imaginário da criança. Entendeu? Então, esse medo que a criança vivencia, manda para o recalcado, quando na vida adulta, ela vai se manifestar através de mecanismos de defesas. Eu não vou falar de todos os mecanismos de defesas, mas é importante elencar aqui alguns. Nós temos a racionalização, nós temos a projeção, nós temos a identificação, nós temos a negação e nós temos a sublimação. Então são vários mecanismos de defesa, ou através de um traço de caráter. Vocês talvez me perguntem, qual é a diferença entre traço de caráter e um mecanismo de defesa? O traço de caráter é permanente, ele é mais fixado, ele é mais consolidado. Já os mecanismos de defesas, eles são elásticos. Você pode vivenciar todos eles, você pode ter todos eles e todos eles se manifestam. Então os mecanismos de defesa são mais elásticos nesse sentido. Já o traço de caráter é algo mais fixado, que nós vamos também falar sobre isso. E nós temos a psicossomática, ou seja, aquilo que a mente não é capaz de lidar, ela manda para o corpo, e aí o corpo vai falar através de uma doença. Então, a doença, portanto, sobretudo para a escola da psicossomática de Pierre Martin de Paris, Pierre Martin criou essa escola da psicossomática, fundamentada na psicanálise. Ele vai dizer que todas as doenças aparecem porque o ego não tem recursos para lidar com os traumas da vida. Por isso que as doenças começam a aparecer. Ele é muito enfático nessa questão. E ele diz que a doença no corpo, a somatização, é produto dessa ausência de recursos que a pessoa não tem para lidar com o trauma. Esses recursos, segundo Pierre Martin, e também segundo outros teóricos, como o próprio Freud, o John Bowlby, a Melanie Klein, Joyce McDougall, todos esses autores, queridos, eles falam sobre isso. Como é que se adquire ou se adquirimos esses recursos mentais, psicológicos, na relação da mãe com a criança, da criança com a mãe? Três necessidades são fundamentais
nesses primeiros 4 anos de vida? A segurança, a afetividade e a continência. Essas 3 necessidades precisam ser atendidas. Na ausência delas, as crianças ficam vulneráveis e elas então não têm recursos na adolescência e nem na vida adulta para lidar com o trauma, e por isso elas desenvolvem uma doença. Então, esse material inconsciente, ele se manifesta através de um mecanismo de defesa, de traços de caráter ou de uma somatização, né, que seria então uma doença, certo? Tudo bem. Queridos, vamos ver o que temos mais aqui. Como nós estamos na teoria do Dr. Freud, para nós entendermos, né, e a cura interior, é claro, é óbvio, que nós não fechamos com a psicanálise, né? Eu não defendo a ideia de que nós temos que juntar, nós precisamos de psicanálise para nós ajudarmos os nossos irmãos. Não, eu estou aqui falando de algo que nós ampliamos a nossa visão em relação a todos aqueles que procuram a nossa ajuda. É claro, eu volto a repetir, já falei em outros vídeos, que nós temos 2 escolas, o do Jay Adams, que não integra a psicologia, pelo contrário, ele execra, e nós temos o Mihaly, que integra, e ele diz que todo pastor, no aconselhamento, ele pode usar uma das ferramentas da psicologia, uma delas a psicanálise, para ele desenvolver bem o aconselhamento pastoral dele, desde que ele se especialize nisso. Bom, vamos voltar aqui. Eu disse então, no último vídeo, que quando a criança, no imaginário dela, ela negocia a mãe, negocia com o pai a figura da mãe, nós vamos, mais tarde, termos aí aqueles que vão fazer parte da categoria dos neuróticos. Nós somos neuróticos, uns mais e outros menos, certo? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, só que o apóstolo Paulo, ele dá um sentido moral para isso, ele dá um fundamento moral para isso. Lembrem-se que eu disse que a cura interior, ela é mais objeto de uma teologia existencial, enquanto uma teologia de vivência, de vivências nossas, do que realmente uma moral, porque a moral ela já aponta para aquilo que pode, para aquilo que não pode, né? Quando o apóstolo Paulo aqui, ele fala acerca, né, ele diz assim, pensai nas coisas de lá de cima, certo? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e ele vai dar um nome aqui, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Estas coisas os colossenses praticavam antes. E aí ele diz, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivies nelas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Aqui estão os mecanismos de defesa. Aqui estão os mecanismos de defesa. Então, veja bem, aqui nós temos que fazer bem essa distinção. O que o apóstolo Paulo chama de pecado, a psicanálise pode chamar de transtorno. Por isso que nós temos que ter o texto do livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, muito bem claro para nós, para que nós possamos ter esse discernimento de identificar o que é realmente um ato moral, reprovável moralmente, de um transtorno psicológico. Por isso que nos meus vídeos eu vou compartilhar um momento na nossa teorização. Vou falar de psicopatologia e também eu vou falar desses transtornos psicológicos, entendeu?
Eu vou falar da psicopatologia como ciência descritiva dos transtornos mentais e depois eu vou falar sobre quais são esses transtornos. Muito obrigado por vocês terem me assistido e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.